Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista de Itabua. Como é bom podermos nos reunir nas casas, mas todos unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo coração. Este mês de maio estamos pensando sobre o mês da família e o nosso tema geral é Jesus transforma minha família. Preguei sobre isso na sexta-feira e vamos dar continuidade nesse tema ao longo do mês. Hoje eu quero pensar sobre Jesus transforma água em vinho, no contexto de família, no contexto de casamento, conforme está escrito em João capítulo 2, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Eu acho que você está com a sua Bíblia aberta aí, tá? Por favor, deixa a sua Bíblia aberta, João 2. Houve um casamento. A gente não sabe de quem era o casamento. Eu não sei o nome do noivo, não sei o nome da noiva, não sei o nome dos pais do noivo, o nome dos pais da noiva. A gente não sabe muitos detalhes. E isso acaba sendo muito bom, porque é simples a gente entender a lição, que o propósito era revelar não o fulano, o noivo ou a noiva, mas o objetivo do casamento em si. Fato é que Jesus inicia o seu ministério em um casamento. É importante para Jesus a instituição do casamento. É sagrado o matrimônio, o casamento, a família. E houve este casamento ali em Caná. Versículo 2, olha por favor. Não fecha a sua Bíblia não, deixa a sua Bíblia aberta. Jesus diz: Jesus e os discípulos também foram convidados para o casamento. Aqui eu já quero fazer uma primeira lição para mim e para você. Casamento é uma coisa muito boa. Casamento é algo fantástico. Casamento é tudo de bom, mas não é fácil não. É preciso convidar Jesus para o casamento. A gente vai ver que aconteceu algumas coisas aqui nessa festa de casamento. Mas o que começa a me chamar a atenção é que a presença de Jesus naquele casamento, naquela festa, já desde o início, fez toda a diferença na vida deles. E o texto é bastante enfático ao dizer que Jesus e os seus discípulos foram também convidados. É muito importante convidarmos Jesus para o nosso casamento. Não apenas para a festa do casamento, mas para o dia a dia do casamento. Marido e mulher precisam da presença de Jesus, da companhia de Jesus, do cuidado de Jesus, da orientação de Jesus para o dia a dia do casamento. Sem Jesus, o casamento vai ficando sem graça, vai ficando complicado, vai ficando problemático. Mas quando Jesus é convidado, ele faz toda a diferença. Então, a gente precisa aprender esta primeira lição. Não importa se você está recém-casado, ou se você já tem 10 anos, 20 anos, 50 anos de casado. Não importa se você está vivendo uma fase muito boa no seu casamento, ou talvez uma fase turbulenta. Em qualquer fase, em qualquer época, em qualquer tempo, é necessário reiterar, reafirmar, renovar o convite para Jesus estar sempre presente no casamento. O verso 3 diz assim: tendo acabado o vinho, preste atenção nisso, eles ainda estavam na festa, ainda era momento de celebração. Eis que de repente um primeiro problema surge no relacionamento daquele casal. Acaba o vinho. Eu não vou entrar aqui no contexto de simbologia de vinho, nada disso. Eu só quero reafirmar que aconteceu um problema. Eu imagino aquela noiva, ela ia zangar com o noivo. Mas noivo, como é que você não providencia vinho? Como é que você faz a gente passar uma vergonha dessa no nosso casamento?
Aí o noivo talvez dissesse, não, mas é o seu pai, o meu sogro que deveria ter providenciado o vinho. E aí já ia começar aquilo lá, culpando o sogro, culpando sogra, culpando marido, culpando mulher. Ia dar uma confusão. Confusão essa que às vezes acontece na nossa casa também. Por melhor que seja o casamento, e preste atenção, mesmo quando Jesus está convidado, ainda assim acontecem lutas, dificuldades no casamento da gente. Volto a dizer, casamento é muito bom, mas não é fácil, não é simples. É uma sociedade entre duas pessoas que pensam diferente em muitas coisas e às vezes gera um atrito, às vezes gera dificuldades, às vezes as dificuldades e os atritos nem são da própria pessoa, são de elementos exteriores, como é o caso do vinho aqui que acabou. E é certo que esses problemas virão. Não existe casamento blindado de problemas, à prova de problemas. Mas a presença de Jesus no casamento faz a diferença. Quando aquele vinho acabou, surge o primeiro problema daquele casal. Aí, verso 2, verso 3 ainda. A mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. A mãe do Senhor Jesus percebeu, Maria, mulher extraordinária, percebeu que aquele problema geraria sérias e graves problemas, desdobramentos no relacionamento daquele casal. E aí ela chega para Jesus e diz, Jesus, eles não têm mais vinho. É interessante como Jesus responde à sua mãe no verso 4, ele diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Isso não é um desrespeito de Jesus para com a sua mãe. Isso era uma expressão idiomática, isso era uma força de expressão. E ele diz, a minha hora ainda não chegou. Então a mãe de Jesus, verso 5, disse aos atendentes, fazei tudo o que ele vos disser. Preste atenção nisso para a gente entender bem direitinho. Hoje de manhã, quando eu estava voltando da igreja, fui à igreja hoje pela manhã para o culto, e aí na volta encontrei uma procissão, pessoas cantando músicas em adoração, em súplica a Maria, mãe de Jesus. Um negócio até um pouco triste. Irmãos, isso é um equívoco. Porque não é Maria que responde às nossas orações. Não é Maria que faz o milagre é de Jesus. E a própria Maria disse assim, façam tudo o que ele, Jesus, disser. E aí, preste atenção, na sequência do texto, Jesus foi convidado. Mesmo ele convidado, acontecem problemas, aconteceu lá a falta do vinho, mas a presença dele faz diferença. E aí Jesus nós ouvimos a expressão de Maria quando ela diz assim, façam o que Jesus disser, façam o que Jesus disser. Mesmo quando acontecem os problemas no casamento, que vem, problemas sempre vêm, a gente precisa fazer o que Jesus disse para fazer. Não é dizer o que eu penso. Às vezes, irmãos, eu tenho acompanhado alguns casais e com alguma tristeza, porque eu estou vendo alguns casamentos de anos sendo desmanchados, sendo derretidos. Histórias de gente amiga, de gente que eu amo, que é gente do meu trato, do meu relacionamento. E a gente tenta aconselhar, mostrar na palavra de Deus, mas há uma dureza às vezes tão grande de coração que a pessoa simplesmente não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ouvir o que Jesus tem a dizer. Talvez porque a minha decisão já está tão formatada, eu já tomei a decisão, a minha mente já está tão direcionada para aquilo, ou talvez porque o meu coração já está tão apaixonado por uma ideia, ou porque eu ouvi tantos conselhos de fulano, de beltrano, de A, B, C ou D, mas eu não atentei, eu não ouvi para o que Jesus disse na sua palavra. Então a palavra da mãe do Senhor, a palavra de Maria é muito oportuna, porque Maria não diz, me obedeçam, peçam para mim, olha o que eu estou mandando. Não, Maria disse, faça o que Jesus mandar.
O casamento para ser bem-sucedido, o casamento para ser exitoso, o casamento para vencer as lutas, é preciso estar baseado na palavra de Jesus, nos mandamentos de Jesus, no exemplo de Jesus, na humildade de Jesus, no perdão de Jesus, na paz de Jesus, a palavra de Jesus. Façam tudo o que ele vos disser. Verso 6, havia ali 6 talhas de pedra usada para a purificação dos judeus. Cada uma cabia entre 2 ou 3 metretas, isto é, 80 a 120 litros. E Jesus disse no verso 7, enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Preste atenção que antes de Jesus fazer um milagre da transformação de água em vinho, que nem convidado, nem pai de noiva, nem noivo, ninguém podia fazer, só Jesus. Mas havia uma coisa que eles poderiam fazer. Estavam ali os jarros d'água, aquelas bacias, aqueles tonéis grandiosos. E Jesus disse assim, encham esses talhos de água. Jesus poderia ter enchido, Jesus poderia ter feito brotar água naquele negócio, mas Jesus disse, não, isso aí você tem que fazer. É importante a gente entender que no casamento há coisas que eu preciso fazer. Eu preciso elogiar, eu preciso admirar, eu preciso falar coisas boas, eu preciso me calar em outros momentos, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar, eu preciso relevar algumas coisas, eu preciso fazer algumas coisas para demonstrar o meu amor, a minha atenção, o meu carinho. Há coisas que nós precisamos fazer, e aí eu acrescento, ou deixar de fazer. Coisas que Jesus não vem fazer por nós. Jesus não vai trazer um buquê de rosas para sua esposa. É você, marido, que tem que fazer. Jesus não vai fazer aquele arrozinho gostoso do jeito que seu marido gosta. É você, mulher, que precisa fazer. São gestos, são momentos em que a gente vive no nosso dia a dia e que a gente precisa fazer algumas coisas. É nosso papel, é nossa responsabilidade. Por isso, eles encheram as talhas de água conforme a ordem do Senhor Jesus. Por fim, para terminar, Jesus transforma a água em vinho. E aí nós sabemos o restante da história e eu quero chamar a sua atenção para o verso 11. Preste atenção, para a gente concluir aqui. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Jesus começa seu ministério abençoando o casamento, a família. Mas olha o que disse aqui. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus começa a manifestar a sua glória naquele casamento. Eu não sei como é que está o seu casamento, meu irmão, minha irmã. O casamento a gente precisa cuidar. Casamento é aquela plantinha, aquela florzinha que precisa ser cuidada. A gente precisa investir, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa estar convidando Jesus para estar presente, para fazer milagre. A gente precisa, dia após dia, fazer o que Jesus manda a gente fazer. Mas vai chegar algumas situações em que só o extraordinário, o milagre, o sinal extraordinário do céu é que vai fazer diferença. Por isso, naquele casamento, o verso 11 diz, Jesus manifestou a sua glória. Preste atenção nisso, marido e mulher. Isso é para mim e para você. Jesus quer manifestar a glória dele. Jesus quer manifestar o seu poder. O verso 11 diz que os seus discípulos creram nele. Jesus quer que as pessoas creiam nele por meio da glória manifestada no nosso casamento, na nossa casa, no nosso lar. Marido, você precisa ser um marido melhor. Mulher, você precisa ser uma mulher melhor. Casais, nós precisamos ser casais melhores.
É importante a gente buscar esta presença de Jesus para a nossa vida, para o nosso casamento. Buscar os ensinos, as ordens de Jesus para o nosso casamento e colocar isso em prática. É preciso que eu faça a minha parte. Eu não espero que o outro faça a parte dele. Não, eu faço a minha parte. Entendeu? Você não espera e nem cobra do outro. Não espere e nem cobre do outro. Faça você a sua parte. E vamos pedir a Deus que transforme a água em vinho. Que o casamento seja cada dia mais alegre, mais abençoado, mais frutífero. E que a glória do Senhor se manifeste no nosso casamento. Um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.